Pessoalzinho, lá é nosso amigo Rodrigo. Depois de... nós já temos 5 anos, não tem, Emerson? Mais ou menos isso mesmo. Mais ou menos 5 anos. Vou ver a data certinho com ele lá e a gente vai ver. Aí quero ver a mudança que teve na criação dele. Ele estava falando comigo que evoluiu bastante da outra vez que a gente visitou ele. E agora vamos ver como é que os animais dele lá. Estrutura também, tinha estrutura muito boa. Beleza, pessoal? Até daqui a pouco. Bom dia, boa tarde, boa noite. No caso aqui com o Rodrigão, bom dia. Segunda visita que a gente faz na criação de Rodrigo, apesar de a gente falar por telefone de vez em quando, né, Rodrigo? Exato. E eu tive aqui tem uns 5 anos, a criação dele mudou bastante. E ele evoluiu bastante na parte genética, a parte de estrutura nem se fala. Dá uma filmada na frangada dele aí, Emerson. Olha, pai, essa dali é bonita, pai. É uma franguinha, pai. Mas tira ela, bota ela no chão. O papai tá gravando. E leva o pique pra lá, leva. Rodrigão, eu vi que na parte de estrutura você evoluiu muito. E na parte de animais nem se fala, né? Exato. E a gente estava conversando mais cedo e você comentando comigo da questão da transmissão genética, mais genótipo do que fenótipo em si, né? Exatamente. Qual a diferença daquela primeira vez que eu vim para essa segunda vez que você esteve aqui agora? Que eu estou aqui agora com você. Exato. Heitor esteve com a gente, eu acho que em 2020. Ele é o responsável pela febre da GSB no Brasil. A partir do vídeo que ele gravou aqui, foi que as coisas começaram a acontecer. Né? Eu que tinha uma criação que era um hobby, unicamente um hobby. Depois do vídeo dele, eu acabei tendo que me profissionalizar e compreender muito, principalmente em razão do fenômeno que se tornou a galinha sertaneja balão a nível nacional, inclusive já ultrapassando as barreiras do nosso país. Então, nesse longo período de 5 anos, a gente aprende muito, né, baseado na observação, né, porque seleção é observação e seleção é gargalo. Então, primeiramente, a coisa que foi um marco para a minha criação foi eu perceber que eu precisava distinguir genótipo de fenótipo. Eu aprendi da pior forma, que nem sempre aquilo que a ave expressa, ela vai transmitir aquilo. Então, em razão disso, eu tive que ter muito descarte dentro do meu criatório. Muitos animais que eu adquiri, já adultos, eu tive muitos dissabores, porque os animais, apesar de bonitos, eles não transmitiam aquela beleza. E isso é genótipo e fenótipo, né? O genótipo é a carga genética que o animal transmite, e o fenótipo é aquilo que o animal expressa. Então, eu concentro hoje muito nos acasalamentos, na seleção, na observação dos acasalamentos, né, para eu ter a certeza do que esses descendentes dos pais vão portar, né, e principalmente também vão transmitir, porque aí eu já tenho um fechamento, eu já consigo ter a certeza do que do que vai estar nascendo. E isso é uma cadeia que se fechou de forma muito primorosa. Na verdade, assim, mais importante do que ser, ele tem que, do que aparecer, ele tem que ser. Exato. Né? E ele tem que transmitir. Porque tem gente que não cria raça pura. Que ele quer um animal desse, para melhorar, ele tem uma galinhada no quintal, quer botar um frango, vir buscar um frango desse aqui de alta genética, colocar na criação e a criação mudar. Exato. Então ele tem que poder puxar para o lado dele, ele tem que ter a transmissão genética, não só ser bonito, né? Exato. É isso aí. Mais alguma coisa? E é exatamente isso. É o grande desafio da galinha sertaneja balão. Nós não estamos, a gente não tem uma raça pura ainda. Né? E eu não sei nem se ela vai caminhar para ser uma raça pura, eu não sei nem se isso é interessante. Rodrigo, ela tem que preservar o legado dela de uma ave caipira. Sim, ela tem que se multicores, propor, né, ao propósito dela, que no final das contas vai ser alimentar. Pô. É uma grande produtora de proteína de carne. Sim, na realidade, assim, quando a gente fala de ave, de animal em geral, né, eu costumo dizer que é uma seleção permanente, né? Sim. O bom tira ruim, eu até fiz um vídeo recente, né? Que o bom tira o ruim. E o ruim tira o bom. Óbvio, cada qual em sua proporção. Só que se você começar a enveredar pelo caminho de pegar um menos bom, você só vai ter aves piores ou animais piores. Isso para qualquer raça. Então na balão é o que tem sido feita essa seleção positiva por muitos criadores, né? Sim. E qual o nome da associação? Da Brasbe. E é importante que se diga que essa terminologia balão ficou para trás.
Hoje o que a gente cria de fato é a galinha sertaneja balão. As balões, elas foram como é que eu poderia dizer? O ponto de partida para Foram as precursoras. as precursoras do que hoje nós entendemos como Eu GSB. até li no seu site, né? Que na realidade balão era uma galinha que era. Refere-se muito mais à característica do que à linhagem. Pronto, era uma galinha que era solta no quintal, sem nenhuma A seleção de nada. a balão era uma caipira, a galão de modo geral é uma caipira de grande porte. Então dentro do aspecto balão é permitido diversas características, pescoço pelado, barbuda, cristas de outro formato, né? Já a GSB é uma seleção das balões de baixa grande, imagine. Tem as balões tradicionais, a balão de baixa grande e o ápice da pirâmide, que é a GSB. Então, um processo evolutivo mesmo de seleção. E aí a gente teve a sorte de pegar já esse bonde bem adiantado, né, que foi encabeçado aí a seleção por Souza. Essa seleção criteriosa foi feita mais por Souza, que você vai conhecer lá no consolo. Entendi. Beleza, meu filho, vai. Rodrigão, eu queria perguntar para você sobre a Brasb, né? Associação. Como é que se constituiu? Quais são os focos principais da associação? Show de bola. A Brasb, ela é a Associação Brasileira dos Criadores da Galinha Sertaneja Balão. A Brasb, ela nasceu da necessidade da gente abrir conversações com as entidades públicas, com os governos, né, com o município, o estado e a União. Porque para você chegar a esse nicho, você precisa ter uma representatividade. Eu, CPF, eu não consigo ir até um ministério, o MAPA, né, Ministério da Agricultura Pecuária, e tentar falar com algum secretário, com alguma pessoa ligada a essa parte. Eu preciso ser entidade, né? Tem que ser através de uma entidade, de uma representatividade. E para além disso, a associação também foi criada para normatizar as regras sobre a GSB. Padrão, né? Dentro da Brasb, nós também vamos buscar as questões de seleção voltadas para exposições, né? Nós faremos exposição. Inclusive, algo que é pioneiro no Brasil, nós temos o primeiro sistema, né, apto para cadastrar aves e criar uma árvore genealógica das aves. Dentro da Brasb, a gente tem um sistema que você cadastra suas aves e você vai montando a sua árvore genealógica, com o objetivo de criar o que nos cães é conhecido como pedigree. Nós vamos registrar as aves de GSB. Mas como é que você vai conseguir fazer? Tem algum tipo de... Hoje tem recurso de microchip, outras formas também, né? Não sei se vai ser utilizado isso ou tem algum outro recurso, é mais a parte visual, como o cavalo, por exemplo, mais a parte visual, né? É mais buscando o visual. O microchip será só mais que um selo garantidor, né? Sim. Mas os criadores vão ter, né, seus plantéis, farão acasalamentos, né, direcionados, né, sabendo quem é o pai e quem é a mãe, e aí, diante disso, vai montando a árvore genealógica. Sim, perfeito. Tem uma outra perguntinha que eu queria fazer, uma outra etapa, falando da galinha sertaneja balão como um todo, né? Certo. Começando pela origem da raça, mas acabamos que nós já conversamos ali, junto com os frangos ali, falando que ela era uma galinha de quintal, Sim. é isso? Que não tinha padrão nenhum, era unicamente selecionada mais por tamanho, né? Exato. A característica da balão tradicional era ser grande. Era uma galinha caipira grande. Sim. Né? É muito bacana essa história da galinha balão em si, porque tem 5 anos que eu crio e eu converso com gente do Brasil todo. Então eu vi bem no começo, você estava começando, né? Então, você vê, eu não conhecia nada ainda. Eu ainda tenho muita coisa para aprender sobre a GSB. Naquela época eu não sabia nada, meu irmão. Eu imaginava que sabia. Naquela época era um perigo, porque eu pensava que sabia. Eu pensei que sabia. Então, a balão, pelas conversações que eu tive com as pessoas, com as pessoas já de mais idade, com 70, 80 anos, sim, elas eram aves abundantes no Brasil, né? Eram aves de origem colonial, né? Do tempo do Brasil colônia, sim, eram abundantes e na oportunidade da inserção das aves industriais, que são aquela linha da ave fran, com a inserção daquelas aves, a gente percebeu que os plantéis, que os rebanhos das galinhas balões, elas foram sumindo no Brasil, foram se extinguindo. Porque a outra ela tende a ser uma galinha de muito mais rápida, né, de chegar, apesar de que também uma observação que eu fiz lá em casa, inclusive, é importante ser dito isso, por a balão ser a GSB ser uma galinha muito grande, eu tenho um frango lá novo, está com 5,9 kg. Tem coisa a melhorar nele ainda, tudo bem, mas ele é um frango grande, corpulento. Mas ele é um frango de 6 meses. Então você pega o animal com 3 meses, dependendo do animal, dá mais de 2 kg, 2,5 kg, né? Então você acaba comendo ele precocemente, porque ele é um animal de grande porte, né?
E na verdade, a coisa vai para além disso. Com exceção dessas aves industriais, vieram também as doenças, pô. Não se fala, 40 anos atrás a gente não falava desse leque de doenças que a gente tem hoje, não. Então eu acho que houve talvez um ataque biológico aí. O que ocorre é que os plantéis de balão do Brasil foram extintos. E em Baixa Grande houve uma preservação. Lá conseguiram preservar os plantéis dessas balões tradicionais, dessas balões que vieram das aves dos colonizadores. Né? E também dentro de Baixa Grande foi feita uma seleção primorosa por uma pessoa que chegou a ser GSB. Entendi. É bacana a história. Agora sim, a gente olha, topete, pena na perna, sem topete, várias cores, Sim. né? Características desejáveis e indesejáveis. Certo. Vamos lá. Na busca de um padrão, padrão é gargalo. Não tem jeito, a gente precisa afunilar. Não tem jeito. Mas a gente afunila tentando preservar ao máximo as características que deram essa rusticidade à GSB. Então a gente não pode apertar muito nesse aspecto. Então, os padrões indesejados, eles são mais estéticos do que biológicos. Ok. Né? São questões estéticas. Por exemplo, um animal com a crista tombada, um macho com a crista totalmente tombada, está fora do padrão. Sim. Né? Então são questões assim, a cauda muito ereta no ângulo de 90 graus é indesejada. Né? Vamos lá. O meu lá, aquele grande, ele é indesejado. É Eu vou ter que fazer indesejado, cruzamento é pra indesejado, funilar mas isso aí. você pode tá dando equilibrado ali. Se for um animal acima da média, né, for um animal fora da curva, você Justifica. faz o seu trabalho lá de seleção e tenta melhorar isso com outras galinhas que elas possuem características mais atrativas para o nosso padrão. Né? Então é isso. E aí existem os animais com tupete, sem tupete, existem os animais com penugem na canelas e o sem. E a gente sempre precisa, na verdade, eu falei para você anteriormente ali em off, que essa característica da penugem na canela eu tento ao máximo preservar, porque a gente percebe que é o único galo de Nácio no mundo que possui essa característica da penugem. Os outros animais têm sim pena, o Brahma, a própria conchichina, que você entende que ela tem, que a GSB lá atrás, ela passou por essa miscigenação com a conchinchina, que é uma ave da composição que é uma ave de grande porte, que é uma ave pintadinha, e eu também acredito nisso. Então, essa penugem específica eu busco sempre preservar, até porque os animais que mais se destacaram dentro da liagem, eles possuíam essa penugem. E você estava comentando alguma coisa comigo ali sobre a questão do topete, que é bonito, mas acaba sendo um gene deletério. É né? bacana. A questão do tupete é o seguinte, visualmente é lindo, né? A ave com tupetinho, a turma quando busca adquirir animais sempre querem com tupete, mas a gente tem que tratar essa questão do tupete com responsabilidade, porque se for algo que você for insistir, se você insistir nos acasalamentos com tupete, você vai gerar animais inviáveis. Porque a insistência do tupete gera um animal com a crista com calo ósseo na cabeça. Com a polonesa tem o calo ósseo, né? Tem o calo ósseo. E você vê que todo galo polonês tem aquela crista totalmente tombada. Então, a insistência do tupete cria o tupete de osso, que nada mais é do que uma calosidade no crânio. E essa calosidade, além de trazer problemas neurológicos, ele faz com que a crista do macho tombe. Sim. Então não é bacana. Então eu sempre estou refrescando. Se você perceber minhas baias, nas baias que o reprodutor tem muito tupete, todas as matrizes não tem. Você inverte. Quando você comentou isso comigo, eu pensei, não, então o cruzamento tem que ser invertendo. Para você manter o topete, em uns e outros não, mas você nunca fecha demais, né? Exatamente. Bom, eu ia perguntar aqui quais são os próximos passos da seleção, mas os próximos passos, na realidade, é selecionar animais grandes, né? E manter as características O próximo passo da atuais, né? seleção é preservar, né, a rusticidade sempre, a questão da galinha sertaneja de balão, dessa ave caipira. A gente precisa ter esse aspecto, que caipira na verdade é um sistema, mas a gente... É uma terminologia que é utilizada assim com os animais que é criado em terreiro, né? Então as aves caipira, por conta... A terminologia caipira está ligado muito à rusticidade. Então, de modo geral, é preservar essa rusticidade e fazer cada vez mais animais maiores e mais pesados. Né? Rodrigo, essa questão de caipira, você está falando, uma coisa que eu percebi, você vai comprar hoje, o pessoal cria galinha de ovos marrons, 100% confinados, com ração e tal, ovo caipira, né? Só que muitos desses ovos caipira, na realidade, aquele tom da gema que ele tem é dado por um pigmento que é dado no núcleo da ração. Diferente de um animal desse que come verde, cisca, come inseto, né? Ele tem uma alimentação variada e natural, né? A coloração da gema, ela é dada pela alimentação. Exatamente.
Então, assim, uma coisa que eles estão usando, agora meio que se convencionou que caipira agora são essas galinhas. Meio que, vamos dizer assim, usurparam o nome da verdadeira galinha caipira para uma galinha criada em confinamento, que no final acaba sendo um semi-confinamento, Não, confinamento, né? o Brasil, rapaz, é complicado. Você vê que as galinhas criadas confinadas são tidas como como criação tradicional, Pois é, convencional. convencional. E a criação de galinha caipira é a criação alternativa, pô. Pois é. No Brasil, a alternativa é criada na forma E acabou que quando a gente vai falar, caipira. mostra ali, Emerson, pessoal lá, como é que são criados os animais aqui, ó. A diferença, aí eles chamam esses animais de animal capoeira ou de quintal. O animal que é o caipira de verdade, agora a gente tá tendo que utilizar o quintal, porque o caipira foi usurpado pela indústria avícola, vamos dizer assim, né? É bacana demais. Né? Outra perguntinha aqui para não esquecer. Aptidões da galinha GSB. Eu perguntei, vou deixar você falar primeiro, mas eu vou... Não, isso é muito tranquilo. Ela tem um viés, logicamente, por ela ser uma ave muito bela, né, muita gente jamais vai consumir uma GSB. Vai ser criada de forma para atender um viés mais ornamental. Mas esse não é o propósito do criatório, do Joia Sertaneja. Nós somos melhoradores genéticos, nós somos um melhorador genético com o fito de produzir animais maiores e mais pesados. Sim. E quando eu falo maiores e mais pesados, consequentemente produção de carcaça. A GSB, no final da linha, ela vai ter que alimentar. É uma galinácea que produz uma abundante quantidade de proteína. Eu sou suspeito, porque eu sempre criei galinha ornamental, parei por um tempo, estou retornando. Mas na realidade eu sempre consumi, né? Mas aí eu vi a dupla aptidão, ornamental e corte, né? Sim. Em relação à caipira convencional mesmo, a caipirinha mesmo, eu colocaria até como tripla aptidão, viu, Rodrigo? Porque ela bota mais do que a caipira normal. Eu percebi uma coisa que eu tenho percebido, que ela tende a botar mais do que a caipira normal, a balão, a GSB. A grande diferença das balões, das caipiras normal para as aves de produção, sabe qual é a grande diferença de verdade? É o período de choco. O que faz reduzir a produção é o período de choco, é entre safra, né? Porque ela entra no choco e aí ela para pelo menos 2 meses aí de porque ela tem um ciclo de postura, para entrar em choco, aquele processo. Se debilita. Né? Debilita para depois retomar a postura. Né? Aí, em razão disso, ela dá essa impressão que produz menos, mas produz bastante. Produz bastante. Lá as uma GSB de média, ela põe pelo menos 12 ovos para poder entrar em choco. As minhas lá, como eu retiro os ovos, porque é uma coisa que estimula a galinha a entrar em choco também, se você reparar, é o contato dos ovos com o peito dela. Isso começa a estimular a parte hormonal dela, que leva ela a ter aquela febre, que na verdade o choco é uma febre que ela tem. A temperatura é aumentada em 2 graus, parece. Né? Tanto que uma forma de você tirar o choco da galinha é você dar 2 gotinhas de pirona no bico. Você tira a febre dela. Né? Então assim, as minhas tem galinha lá que bota 5 ovos por semana. Eu estava observando, então bota muito na minha concepção todos os da galinha. dias, né? Todos os dias praticamente. Né? Então muito legal, velho. Rodrigão, outra coisa que eu queria falar com você agora, já falamos da GSB, o crescimento que ela tem tido no Brasil, né? De forma geral, né? Eu vejo gente do Brasil inteiro falando da ave. Realmente é uma ave muito bonita, né? E tem um amigo nosso, o Mário Salviato, lá de São Paulo, que você sabe quem é também, é muito conhecido, ele é referência em criação de raças no Brasil. Ele parece que tem mais de 100 raças, né? Tem, acho que ele tem mais de... a última vez que eu falei com ele, tinha mais de 100 raças já. Ele é um banco genético, na verdade, né? E eu tive a oportunidade de trocar muito material genético com ele, mandar aves para lá, eles mandar para cá, então... Aí eu parei a criação por questões de trabalho mesmo, e agora estou retomando de uma outra forma. Mas uma coisa interessante que ele conversou comigo, que hoje, apesar de ter toda a coleção que ele tem, ele vem buscando focar um pouco mais em raças brasileiras, genuinamente brasileiras. Aí ele comentou comigo que já tinha o canela preta do Piauí, ele já tem a azul da Paraíba. Eu não conheço essa azul da Paraíba. Eu já vi fotos. Se salvo engano, ela foi originada na Fazenda Carnaúba. E uma seleção da Fazenda Carnaúba. Eu tenho vontade demais de visitar a Fazenda Carnaúba. O que eles fazem lá é fenomenal. Fenomenal. E eles... e uma ave de postura muito elevada. Ela não é uma ave tão grande, mas é uma ave que tem uma postura elevada, né? Aí temos a GSB, que a gente já conversou largamente aqui.
E tem a índio gigante, que é uma ave também de grande porte, né? Então, assim, eu acho que a tendência atual agora, além de raças, obviamente, de fora, para quem gosta de coleções, é o meu caso, inclusive, é você focar em raças, valorizar raças nossas. Nossas raças têm muito valor, tem características muito importantes para a gente. O índio gigante eu já tive alguma coisa, nada de muito especial, mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a seleção das raças, né, Rodrigo? Sim. Principalmente para não perder um pouco o foco do que é a própria raça, né? Eu achei o índio gigante, a gente estava conversando até que vem voltando para um animal mais robusto e tal, né? Com mais funcionalidade. Com mais funcionalidade. O índio gigante é o galináceo mais alto do mundo, né? Sim. Então a gente tem que respeitar. Tem que respeitar. Quem fez essa seleção, que conseguiu fazer esse animal mais alto do mundo. Sim, sim. Mas eu acho, a GSB, ela aprendeu muito com a seleção do índio gigante. E nós aprendemos também muito o que não fazer na seleção. Então, eu acho que eles pensaram muito na questão do tamanho, da altura em si, e esqueceram da parte da funcionalidade. E o prédio, para crescer, para ser alto, para sustentar, ele tem que ter uma base forte. E esqueceram essa base forte. A gente está vendo muitos animais desfuncionais, que não acasalam. A gente vê o que predomina na seleção do índio gigante é a inseminação artificial. E eu acho que isso não é um interessante, porque é inviável para muitas famílias, para pessoas que querem criar. Então, mas eu vejo que já há essa onda muito forte de retomar essa origem dele, né? A gente fala assim muito já no raçudão, né? No raçudo, que é um animal mais baixo, porém muito mais funcional, carnudo, mais né? carnudo e mais funcional, né? Eu faço votos que eles consigam também fazer, e vão conseguir sim, eles têm um material genético fantástico. Isso. Né? E vamos dar valor porque é nosso, gente, porque realmente as raças brasileiras são fantásticas. Inclusive tem um combatente também que é o índio, né? Que é uma raça combatente brasileira. Isso, que foi originário do galo Mura, exatamente. Sim. Veja só, o que falta no Brasil, a gente tem um problema muito governamental. Não há um incentivo, né, governamental para a criação de galinhas no Brasil, na modalidade alternativa, como eles falam. Para você ter noção, nós fizemos contato via associação com o MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, perguntando o passo a passo para se registrar uma raça. Qual seria o passo a passo para se registrar uma raça? Sim. E a gente obteve como resposta do MAPA a seguinte resposta. Eles mandaram para a gente uma resolução, né? E eles falaram que, infelizmente, as galinhas no Brasil elas não são objeto de estudo zootécnico. E nessa resolução fala um rol de animais que são objeto de estudo zootécnico. Pra você ter noção, meu irmão, a chinchila é objeto de estudo zootécnico no Brasil. No Brasil? Né? A chinchila. Aí os bovinos, os caprinos, os ovinos, tudo Ok. é objeto de estudo zootécnico. E a galinha não é. E ela não é pelo... Isso é uma resolução de 2014. E por alguma razão. Eu acho que eles não querem... Ó, a verdade, meu irmão, é que o governo não quer que você crie galinha caipira. Ele quer que você fique dependente da ave de supermercado. Na verdade, tem A ave frango é uma monstra. É uma indústria francesa que dominou esse mercado. Tu tem noção? A carne do frango é a carne mais consumida no mundo, meu irmão. Ô, Rodrigo, Então, o é importante um falar negócio de que gera galinha, muito dinheiro. o pessoal até brinca, galinha, galinha, galinha. Eu estava lendo um estudo um tempo atrás, que 80% das residências norte-americanas cria suas próprias galinhas. Pois é. Que tem lá a New Hampshire, a Rhode Island Eles Red, a levam Plymouth muito Rock a sério essa Barrada, questão da né? raça pura. Sim, levam muito a sério a raça pura. E eles têm raças deles também que são usadas no Brasil também, né? São raças muito boas também. Porém com características um pouco diferentes. Mas a galinha é um dos maiores conversores de proteína que existe. Exato. Porque você não dá nada, por exemplo, eu estava comentando com você que eu quero criar solta lá, né? Como eu já estou criando algumas. Joga um pouco de milho de manhã, Sim. ela come aquele milho e você solta, elas vão para o campo. Comer inseto, ciscar, comer folha, comer mato. Ou seja, ela come quase nada e te traz ovos, carne. Esses dias eu vi, né? esses dias eu vi um cara que é baiano, Renato 38, Sei, falando, meu irmão, galinha você dá merda pra galinha, pô, e ela transforma em carne, pô. Meu irmão, Eu vou marcar ele no vídeo, viu? pô, tu dá merda pra galinha e transforma em carne, pô, então, pô, vai criar galinha, meu irmão. Porque é uma forma, na realidade, de independência. Você chega naquela pessoa mais pobre da roça, ele vai na feira, quando ele não tem o milho em casa, ele traz um pouquinho de milho ali, ó, para alimentar as galinhas por vários dias.
Porque ela joga um pouquinho mais até para fidelizar a galinha naquele terreiro em si, do que propriamente para dar comida para ela, né? Exato. Então, é realmente um animal espetacular. Obrigado, estou impressionado com a sua criação. Melhorou, não que fosse ruim, muito pelo contrário, é um espetáculo. Você conseguiu melhorar muito o que já era muito bom. Nós amadurecemos na seleção, né? Amadureceu. Para se ter uma boa seleção, a gente precisa que a gente compreenda a coisa, né? Então, esse processo de 5 anos, a gente passou a compreender muita coisa. E é claro, lógico que tem muita coisa a se aprender, né? E para isso a gente vai precisar, claro, de parcerias. Eu já estou em conversação com algumas universidades para fazer essas avaliações mais científicas, para a gente entender por que esse animal criado no sertão da Bahia cresceu tanto, né? Tem coisas que ainda não tem resposta. O porquê disso tudo. E eu tenho certeza que muito em breve a gente vai ter o sertão, um desenho mais completo. É porque na realidade, agora voltando vindo a sertão rapidinho, a terra do sertão ela é extremamente rica. O que falta no sertão, em muitos casos, é água. Onde não tem água no subsolo, não tem jeito. Onde tem água no subsolo, as regiões são extremamente ricas. E cada vez mais, né? Isso. Então, uma característica do sertão é que ele tem um clima seco, é quente, mas é um clima propício para a criação de cavalo e aves. Isso. Principalmente. Gado também se dá muito bem. Gado se dá muito bem. Porque não dá ectoparasitas, é quase nada. Não existe isso praticamente, né? E o solo é muito rico. Então qualquer capim que o animal come, uma galinha, um boi, um cavalo, que vem dessa região do sertão, ele é muito nutritivo. Então, de repente, Rodrigo, esse seja um dos fatores primordiais da criação, do surgimento dessa galinha de um porte tão elevado, num sertão tão árido muitas vezes, né? Você vê que, na verdade, a GSB ela confronta um pouco Darwin, né? A teoria da seleção do desenvolvimento. Você vê que os animais no sertão eles tendem a ser menores. A nossa onça parda ela é bem menor do que o puma, que é o mesmo animal, que é norte-americano, né? Sim. E os outros animais da fauna, e a observação que nos traz isso, são os animais um pouco menores, para que eles possam coabitar nesse ambiente de forma mais satisfatória. Sim. E a GSB contrastou isso, né? Logo aqui nesse ambiente de sequio, de privações, o bicho se tornou tão grande. Eu acredito que houve uma mutação, né? A GSB, no quesito altura e largura, proporcionalmente é o maior animal. É o maior galináceo do mundo. É maior do que um índio gigante quando fala-se de proporções, né? Largura e altura. É porque na verdade a perna do GSB ela é mais curta, né? A GSB ela tem uma proporcionalidade. Existe uma proporcionalidade entre pescoço, tronco e perna. Se você vê, quando você olha uma GSB de longe, você vê uma coisa só. 60%, 70% está concentrado mais no corpo ali, não? Se você for lá. Tivemos que fazer uma pausa regulamentar aqui, porque o nosso amigo Emu estava batendo no Jack Russell ali. Entrou no território dele, ele não gostou não. Salvamento. Tivemos que fazer o salvamento do cachorrinho. Então a gente estava falando da questão da proporcionalidade, né? Eu não fiz a proporção assim, mas olhando a grosso modo assim, Rodrigo, uns 60%, 70% tá no tronco. No tronco, né? É o equilíbrio, né? Eu falo bastante disso, a gente tem que buscar o equilíbrio. E o equilíbrio é a proporcionalidade. Então é por isso que a GSB tem dado tão certo nessa questão de funcionalidade, principalmente, né? E outra marca, não existe, não há relato no mundo de um galináceo tão pesado igual a GSB. Para você ver, a única coisa que se assemelha ao GSB é um Chester, que é um híbrido, né? Sim. Que é um bicho, mas eu produzo aqui animais, depois de abatido, eles dão muito mais peso do que um Chester, né? Um animal que foi produzido em laboratório unicamente para esse viés de alimentar na realidade, de galinhas naturais, de raças naturais mesmo, que não foram feitas seleção em laboratório, alguma coisa do tipo assim, desculpa até se estiver usando o termo errado, o combatente, não é o tailandês não, o malaio. Tem o malaio. Que o malaio ele vai a 5,5 kg. O normal dele é até 5,5 kg, né? A GSB eu tô com um frango lá novo, com a esporinha apontando agora, tá com 5,900. E já há relatos aqui, tem um galo no Rio de Janeiro, que o nome do galo é Cacique, que ele pesou 7,2 kg, um GSB. Sim. 7,2 kg. E eu tenho a alegria de dizer que esse galo tem origem aqui do criatório, né? Que legal. Ele não nasceu aqui, mas ele é fruto de animais que saíram daqui e foram para lá. Muito bacana. Legal. E ele tá mantendo a seleção. E ele tá mantendo a seleção. Beleza, Rodrigão, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado eu, meu irmão. Bom demais. Quando
quando o Heitor mandou mensagem para mim e falou que viria aqui, eu fiquei muito feliz porque eu gosto muito de preservar aquilo que deu certo e eu tenho um senso de gratidão muito forte. E eu tenho uma gratidão muito intensa a ele, porque ele, de forma despretensiosa, veio aqui no meu criatório na condição de amante unicamente das aves. E de fato, né? é isso mesmo. E a coisa estourou de forma assim sensacional, né? Tudo que aconteceu depois da visita dele, depois que ele gerou o vídeo, eu lembro, pessoal, vocês não têm noção. Quando ele postou o vídeo no YouTube, no outro dia, quando eu abri meu celular, eu tomei um susto. Eram mais de 300 mensagens. Eu tomei um susto. Passava e não acabei. Ele caiu na besteira de botar meu telefone no vídeo. e aí eu aprendi que eu não podia fazer isso. Então aquilo ali foi o start da coisa, né? Para nível nacional. Que legal, Rodrigo. Então eu sou muito grato por de isso. fato, o canal acabou que ele tem um número considerável de seguidores, Sim. né? Eu fazia vídeos despretensiosos mostrando minhas aves. Eu fiz aquilo inicialmente mais para registrar as aves, Foi. né? A minha criação. Na realidade, eu nunca me monetizei daquilo, inclusive. Foi em 2020. Em 2020 ele teve aqui, para ir Pois é. E de lá pra cá você pode ver que eu não postei praticamente nada. É. Aí eu tô querendo reativar o canal e tal, porque muita gente tem me pedido, inclusive, isso. Mas agora eu tô nesse intuito, não nada de assim, toda semana um vídeo, porque eu não tenho tempo. Mas sempre que tiver oportunidade, com uma grata visita aqui a um amigo Rodrigo, ou a outros amigos, As eu portas fazer estão um abertas. Tá vídeo. levando genética, vai voltar. Ele já cria GSB dos animais que ele trouxe daqui. E eu já vou fazer questão de que ele leve mais, porque é bom grato. demais criar GSB. Beleza, Valeu, Rodrigo? meu irmão. Obrigado, Um abraço. irmão. Valeu. velho. Valeu, pessoal.